Alô. Paz do Senhor. Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. Nosso primeiro culto do ano, né? Físico. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Por favor, faça isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Tem um motor funcionando aí, né, que está fazendo barulho. Zé do ar-condicionado, né? Não tem o que fazer, né? Tá bom. Quando vocês ficam velhos e chato igual eu, vocês vão ouvir os barulhos e vão falar, meu, mas tá com barulho. Diz que mulher não ouve muito barulho, verdade? Ô, irmã, que bom que vocês estão aqui. Povo timbozense. Deus abençoe vocês. Diz que mulher quando dirige carro não ouve barulho, é verdade isso aí? Que vai dirigindo até e não escuta barulho, não vê nada. O homem quando vai dirigir, pisa no acelerador, já fala, opa. Hã? Quando pisa na embreagem, já fala, essa embreagem está ruim. Uma mulher diz que não tem muita sensibilidade, é verdade isso aí ou não? Eu não vou contradizer vocês, né? Porque eu não sou louco. Né? Há um tempo atrás, faz um tempinho atrás, eu precisei sair, o carro da Lorraine estava para fora, o outro carro velho. Daí eu fui dar uma voltinha, saí, fui comprar não sei o que, voltei. Quando eu voltei, falei, pô, minha filha, essa embreagem aí? Falou, o quê? Falei, manda trocar essa embreagem que está no pau já, a embreagem. Não, mas está trocando, tá. Ela levou no cara para trocar, o cara falou, meu Deus, está só no cepo. Você pisava e fazia assim, ó. Parece que você estava pescando um peixe. Né? Mas tá bom, né? Gente que é mais velha, também quem está acostumado a dirigir descalço, né? E qualquer coisinha você já sabe. Você sabe que Jesus já está falando com você já, né? Você já se ligou já, né? Você já se ligou. Eu quero ler o texto com vocês, capítulo 13, verso 1. Porque antes da gente terminar o ano, eu trouxe esse mesmo texto. Hoje Jesus me deu o mesmo texto de novo, nós vamos mandar nele. Porque eu estou aqui para obedecer, não para discutir. Verso 1 diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela desça, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, amém. E amém. A gente estava falando sobre sensibilidade. Tem pessoas que às vezes sentam no sofá, em cima do telefone e não sentem. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que às vezes senta em cima do óculos. Você já sentou em cima do óculos? Quem já fez essa e não sente. É quando levanta e fala, ah! Por quê? Pouca sensibilidade. Essa é uma sensibilidade física. Alguns têm maior sensibilidade ao frio, outros têm menos. Tem gente que o ar-condicionado está aqui e eu estou com calor, e tem gente que quer uma coberta porque está morrendo de frio. Não é? Por quê? Muita sensibilidade à temperatura. Tudo bem, irmão? Deus abençoe. Muita sensibilidade ao frio. Já tem outras pessoas que têm sensibilidade ao calor, que é o meu caso. Aliás, eu tenho alergia do calor. Eu não consigo dormir se não tiver ar-condicionado e tiver calor, eu não consigo dormir. De jeito absolutamente nenhum. Quando eu vim morar em Guaratuba, uma diferença muito grande de temperatura, de Curitiba para cá, agora ela está quente também, né? Antigamente não estava tanto. Então, lá em cima da serra, quando anoitece, esfria. Aqui não esfria. Aqui continua calor, né? Noite inteira, já amanhece quente já, né? E lá, frio. Ali no sítio, um frio miserável, você tem que dormir com 2 cobertas, porque esfria pra caramba.
E quando eu mudei para cá, as primeiras semanas eu não conseguia dormir, eu comecei a ficar doente. Então eu fui no médico e ele falou para mim da mudança de lugar, de temperatura, de ambiente. E ele falou, põe um ar-condicionado, e eu coloquei. Naquele tempo a gente era liso, leso e louco, né? Eu comprei uma caixão de abelha usado, procurei na internet, sabe aquela coisa enorme assim? Quebrei a parede da casa, coloquei ele lá, ele ficou meio torto, porque fui eu que fiz, porque eu não podia pagar ninguém, né? Ficou meio torto e tal. Mas a primeira noite que eu liguei aquele negócio, irmão, eu me senti um frango no freezer. A Shirley pegou 5 cobertas, porque ela não gosta de frio, né? Eu falei, pode se cobrir, que eu tô com calor. E nós metemos aquele negócio lá no 220, gelou tudo. E eu dormi igual um bebê. E eu aprendi que a temperatura importa. Então existem muitas diferenças entre as pessoas e em relação ao que elas sentem. Por isso que a Bíblia diz que nós, os crentes, nós não devemos agir, viver ou nos comportarmos diante de Deus pelo sentir. Você não pode sentir. Você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele foi levado ao deserto, diz a palavra de Deus, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu, o levou, o segurou, o empurrou para o deserto. Jesus não sentiu no coração de ir para o deserto. Sentiu? Não. O Espírito Santo veio e carregou ele, irmão. E veja que é diferente. É diferente. A gente foi para o monte quinta-feira, a gente foi orar no monte aqui, nosso vizinho, agora nós somos a igreja do monte, né? Aleluia. Agora nós somos a igreja do monte. Tanto tempo eu orei nesse monte, orava para esse lugar aqui, né? E Jesus deu para nós bem aqui, né? No pé do monte. Do lado e lá da rua é um monte de oração, né? Um monte de oração. Mais perto que isso, impossível. Impossível. E na quarta-feira, eu pensei assim, eu acho que o pastor Edilson estava aqui em Matinhos. Eu falei, eu acho que eu vou ligar para o pastor Edilson para ele vir para cá. E vou chamar ele para a gente subir ao monte, para nós orar. O pastor Edilson, meu companheiro de oração no monte há muitos e muitos e muitos anos, né? Mais de 20. E eu falei, acho que ele vai estar aqui, eu vou chamar ele para a gente orar no monte. Mas eu falei, coitado, né? Tá uma tragédia para passar esse ferry boat aqui, esse trânsito todo. Não liguei. Quinta-feira, quem chega aí de tarde? O pastor Edilson. E aí, vaso? Falei, de onde andava, varão? Ele falou, nós estava lá em Matinhos, aí fomos embora. Aí o Espírito Santo mandou eu passar aqui. Eu falei, glória. O monte, é agora. Era 8h30 a hora que eu falei com ele. Que hora você vai? 10 horas lá em cima. Vamos. Subimos ao monte. Tinha chovido bastante, né? Quinta-feira deu uma tunda. Quem sabe o que é tunda? Alguém não sabe o que é uma tunda? Uma tunda é um jeito que os antigos falavam quando dava uma chuva muito forte. Corre que vai cair uma tunda. É uma chuva intensa. Né? Deu um temporal aqui, entrou água por tudo, hein? Que deu vento de mais de 60 por hora com chuva, né? Entrou por baixo da calha, entrou por tudo na minha casa, choveu em tudo. Uma tempestade. E aí, você imagina como ficou um monte de lama, né? Lama para subir, lama para descer, mas nós colocamos nosso coturnão, né? Vamos preparado, né? E fomos orar no monte. E Deus, Ele queria que fôssemos, né? E Ele falou para mim. E no primeiro consagração que nós fizemos no ano, e subimos ao monte para orar, e ali Deus falou conosco. Toda vez que o Senhor Jesus chamar você para fazer alguma coisa, é porque Ele quer falar com você. Eu comecei aqui conversando com vocês, falando sobre a sensibilidade no dirigir. Tem gente que não tem sensibilidade nenhuma, ele não percebe nada no carro. Que está sem freio, que está freando só numa roda. Não percebe. Não percebe. Que um pneu está murcho, né? Está andando no carro, não percebe que o pneu está murcho. Não percebe que a embreagem está
vibrando. Não percebe, ele só senta, liga a música alta e não escuta barulho nenhum, né? Mas tem outras pessoas que sentam-se no carro e já sabem tudo que está estragado. Que o pneu tá mais murcho. Quando é que você sabe quando o pneu está mais murcho quando você está na estrada? Você solta a direção e ele pende para um lado. Por que ele pende? Porque o pneu do lado de cá está mais murcho que o pneu do lado de lá. Se você fez balanceamento, alinhamento, está beleza. Se os dois pneus não estiverem na mesma pressão, ele vai pender para o lado que ele tiver mais murcho. Simples de você identificar isso. Basta você parar no posto, calibrar os pneus, o carro para de puxar, o cara de ir para o lado, né? Nós, irmãos, a nossa vida espiritual, ela é exatamente do mesmo jeito. Às vezes, a nossa vida começa a pender para um lado e a gente não percebe que tem uma ala, uma parte da nossa vida que está faltando alguma coisa. No caso do é o ar, mas no nosso caso é a oração, a consagração, a santificação, estar um pouco mais na presença de Deus, buscar um pouquinho mais da parte do Senhor Jesus Cristo. De repente começam a acontecer coisas na nossa casa, os nossos bichos começam a ficar doentes, os irmãos as coisas começam a dar na trave. Tem gente que não percebe, ele só percebe quando ele está na falência já, mas ele não percebeu os primeiros sinais lá atrás. E o mundo espiritual, ele dá esses sinais para mim e para você. Mas você, por falta de atenção, não percebe. Porque você está com pouca sensibilidade. Está grosso espiritualmente. Você pode ser grosso, né? Todo mundo, a Shirley vive falando, nossa, como você está grosso. Ela fala isso para mim sempre. Que eu estou muito grosseiro, que eu estou estúpido. Às vezes a pastora fala isso para mim. Nossa, você está grosso. Aí às vezes não percebe isso. Percebe, coisa do nosso dia a dia, e né, você falou uma coisa, não ouviu, fala de novo, já falei, né? Essas coisas normais de relacionamento, faz parte. Apesar de eu ser um doce, né? Eu acho que eu sou um docinho de candura, mas a pastora não pensa assim, tudo bem, eu respeito. Então, a gente não pode ser grosseiro espiritualmente. Se você for uma pessoa mais, como é que a gente fala assim, mais, eu não quero dizer rude, eu quero dizer mais seca assim, né? Tem gente que é assim mesmo, mas é de natureza. Não é que é ruim, é natureza, é assim, né? A gente cria problemas na nossa vida, né? Com as pessoas. Cria problemas. Você imagina você ser essa pessoa rude, grosseira, espiritualmente falando. Você vai criar problemas muito maiores, porém, para você mesmo. Porque quando o Espírito Santo começa a falar, você não ouve. Quando o Espírito Santo começa a se manifestar, você não percebe. Por que você jejua, irmão? O apóstolo Paulo, ele disse isso. Ele disse, eu esmurro de esmurrar, né, o meu corpo para reduzi-lo à servidão. Ando, ele disse, com as minhas pernas trôpegas. O que é andar com a perna trôpega? É igual bêbado. Você já ficou bêbado? Espero que não. Eu já fiquei muitos anos da minha vida. Que você anda assim, né? Você não consegue ficar em pé. Com as pernas mole, meio bamba. Mas quando você tem fraqueza, você também fica assim. Principalmente quando você tem falta de alimentação. Suas pernas ficam fracas, né? Se tiver falta de ferro, por exemplo, que eu constantemente tenho isso, ou de vitamina B12, são fatores geradores desse tipo de coisa. Começa a te dar fraqueza, você não tem força nas pernas, dor nas juntas e tal, falta de ferro B12 normalmente. Então o apóstolo Paulo dizia, fico com as minhas pernas trôpegas, esmurrando ou espancando o meu corpo, para reduzi-lo à servidão, para que sendo eu, olha o que ele disse, um pregador do evangelho, no final, não seja desmerecido de entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo, irmão? Que ele está mortificando a sua carne, para que a sua carne enfraqueça, para que o Espírito de Deus prevaleça.
A Bíblia diz que a nossa luta da carne contra o espírito é uma luta o quê? Constante, diária, cotidiana. E que nós devemos diminuir. Quando o texto diz que nós devemos diminuir, ele está dizendo que o nosso ego deve desaparecer. Na verdade, o nosso ego já deveria estar pregado na cruz, com Cristo. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que se você quiser ir após Jesus, Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que é que ele falou? Negue-se a si. O que é negar-se a si mesmo? É apagar em você as suas características. Claro, quando você as tem. Né? Quando você é muito mandão. Aqui não tem ninguém que vê mandão aí, tem? Não, Débora, ninguém. Não, você não manda nada. Não. Muito mandão. Arrogante. Você conhece alguém arrogante que sempre tem razão? Sabe de tudo? Você é um burro, você não sabe nada. Um asno, né? Porque o arrogante, ele pensa que você é isso, um asno, um burro, um SC. Sabe o que é um SC? Quem sabe? É um sem cérebro. Não é? Porque a pessoa é tão arrogante, ele sabe tanto que ele acha que você nem cérebro você não tem. Então, são características de personalidade que algumas pessoas têm. Outras pessoas são tão humildes, não é? Que você vê a humildade na maneira dele se vestir, dele falar, dele se comportar, dele agir, dele interagir com as pessoas. Você vê a humildade. Mas isso é muito difícil. Sim ou não? É difícil, irmão. Hoje a gente está no tempo da prepotência, da arrogância, não é? Do individualismo, da falta de amor pelas pessoas, de compaixão, de misericórdia. O tempo que a gente vive é esse. Não é? O tempo do egoísmo. Então, nós, para que o Espírito Santo de Deus haja em nós, ou através de cada um de nós, ou seja, para que a gente seja um instrumento de Deus, sendo utilizado pelo Espírito Santo de Deus, para profetizar, para curar, para libertar, para fazer todas as coisas as quais o Senhor nos chamou para que façamos. Não é isso que a Bíblia diz? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo diz que devemos buscar os melhores dons para o crescimento, para o fortalecimento da igreja, o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de libertar. São vários dons do Espírito Santo que serão aplicados na nossa vida quando nós nos esforçarmos para que a gente diminua e o Espírito Santo cresça nas nossas vidas, apareça. Então tem gente que tem coceira para falar as coisas, não tem gente que tem coceira na língua para falar e atravessar você? Você está falando, ele, como diz o Gabriel, né? Ele fica se tremendo, porque ele não concorda, ele quer atravessar para falar que você está errado. Ele não consegue alcançar o teu raciocínio, o teu pensamento, na maioria das vezes. Né? Então, nós, quando a gente aprende a dominar, e a Bíblia diz, lá no livro de Tito, que o homem que domina a sua língua é o quê? Perfeito varão. Opa! Porque se você controlar a tua língua, você controla o teu corpo inteiro. E ele disse, olha o navio, tão grande objeto, direcionado por um pequeno leme. Para onde quer que o leme vire, leva todo o navio. Oh, Jesus, aleluia. Agora olha você, quantos quilos você tem? 40? Estou gentil hoje. Já se pesaram depois do ano novo, já? Irmão, você tem 40 quilos, a tua língua deve pesar umas 15 gramas. Tem uns que tem 1 quilo de língua, mas essa é mais difícil. Essa é língua de boi, né? Você sai... Eu falei que tem uns crentes que quando morrer vai ter que ter 2 caixão, um para ele e outro para a língua, porque não vai caber. Né? Tem uns que tem um cabelão grandão e a língua é maior, vai, né? Chão, assim.
Não é, irmão? Pronto para falar mal, pronto para criticar, pronto para estar certo em tudo. A linguana velha vai. Mas quem tem uma língua normal, né? Não é um falador, não é um maldizente, um fofoqueiro, né? Alguém que se utiliza do seu menor membro da sua corpo, do seu corpo, né? Ou um dos. Jesus, quase que eu falei uma bobagem, mas eu não falei. Eu pensei, mas eu não falei. Um dos, né? Tem gente que a orelha é menor, né? Então, mas tá, vamos dizer que é a menor. A língua. A Bíblia diz que a sua língua pode levar você para o céu ou para o... Porque a palavra de Deus diz que todas as palavras que saírem da nossa boca nos serão o quê? Cobradas. Eu e você responderemos por todas as palavras que saírem da nossa boca. Por isso que toda vez que você pensa numa coisa, não necessariamente você tem que deixá-la sair da sua boca. Então você tem que aprender a não dar com a língua nos dentes. E quando você retém a sua língua dentro da sua boca e ela trancada, significa que você é uma pessoa sábia. Por isso que você tem 2 ouvidos e uma língua só. Porque a gente deveria ouvir mais e falar. Por isso que a Bíblia diz que o ouvir é ouro e o falar é prata. A não ser que você venha falar algo da parte de Deus. Aí é bênção. A não ser que você venha falar algo da parte de Deus. Daí é bênção purinha, irmão, do céu. Mas caso contrário, é melhor você... Eu, quando aprendi a controlar minha boca, irmão, eu parei de ter certos problemas. Porque eu, antigamente, não... Eu era boca nervosa antes, irmão. Verdade. Por isso que os caras me chamam de profeta do caos. Entendeu? Boca nervosa. Verdade. O cara que era dono dessa igreja aqui, esse lugar aqui, eu profetizei que ele ia embora da cidade. Isso aqui ia fechar. Eu profetizei isso. Há 12 anos atrás. E ele não botou fé quando eu falei, irmão. Onde eu estou? Eu fazia o culto numa garagem, numa casa para cima aí. E ele foi lá. Eles eram meio políticos, faziam umas reuniões de pastor. E ele foi lá para me convidar, eu era novo na cidade. Para eu ir na reunião dos pastores, para política, votar no prefeito. Essas coisas que vocês já sabem. E ele entrou, viu uma pessoa, conheço ele hoje. Né? Ele não é meu amigo, porque não frequenta a minha casa, mas conheço ele, trato ele muito bem. Tenho respeito bastante, né? Até ele está aí de novo, veio ver umas coisas e vai embora de novo. Foi embora para os Estados Unidos, com toda a sua família. Aqui era a igreja Aba, e tinha sido a maior igreja de Guaratuba naquele tempo, né? Claro que não era assim linda como ela está, né? Porque isso aqui é Jesus, né? Eu não canso de olhar, chegar aqui e falar, meu Deus, que coisa mais linda que coisa aqui, né? Mas tá bom. E era menor, né? Deixa eu falar bem menor. E ele entrando na igreja, eu estava pregando. Naquele tempo o pastor tinha uma pegada mais... Era começo de pastorado, né? Uma pegada mais de pregador assembleiano, né? Uma pregação mais batida, assim, mais forte, vamos dizer assim. E quando eu estava pregando, Deus me deu uma visão. Aquele homem entrou, ele sentou lá atrás, assim, uma garagem, eu estava pregando. E Jesus me deu uma visão e falou, entrega para ele. Eu falei, Jesus, eu nem conheço o cara. Eu pregando aqui e o Espírito Santo falando comigo, irmão. Ele falou, vai lá, rapaz. Estou mandando você entregar para ele. Eu saí da frente do púlpito, fui na beiradinha. Falei, homem, não te conheço. Mas Deus manda eu te dizer. Eu lembro como se fosse hoje. Se prepara, trabalha e estuda para ser uma grande árvore nessa cidade. Onde muitos se abrigam na tua sombra. Comem dos seus frutos. Porém, chegará o dia
E ele virá, em que o Senhor arrancará essa árvore com toda a tua família e te levará para o outro lado do oceano e lá te plantará, assim diz o Senhor. Ele ficou me olhando assim, ó. Ele não acreditou, irmão. Porque essa galera da água não é penteca, né? Eles é outra coisa aí, né? Não bota fé nos mantos, irmão. Não é dos mantos. Mas pergunta onde ele está com toda a família dele. Pergunta. Eu vou contar para você. Atravessou o mar, foi para os Estados Unidos, está todo mundo lá. Não é, Lu? Cumpriu-se ou não cumpriu-se, irmão? Uma vez eu estava na cidade, eu não sei porque Jesus está mandando eu falar, mas eu vou falar, irmão, eu não tenho preguiça, eu vou falar para vocês hoje umas coisas. E eu encontrei um casal de irmãos que eram da nossa igreja, saíram da nossa igreja e foram para uma outra igreja que era bem grandona ali no centro da cidade. De um pastor bem famoso do Brasil aí, né? Que grita bastante. Não precisa falar o nome dele que vocês já sabem. E lá tinha um pastor que eu conhecia há muitos anos, porque ele era presbítero conosco na Assembleia de Deus, muitos anos, né? Veio da mesma igreja que eu, do pastor Edilson. O pastor Edilson, uma vez quase bateu nele. Pastor Edilson, irmão, o cara mais manso que eu conheço. Quase deu um soco nele, se nós não estamos lá, o bichinho tinha pegado. Né? Então, estou contando isso para você saber que nós conhecemos de longa, não. E daí saiu da Assembleia de Deus, veio para a igreja desse pastor, falador aí, que gritão. E ele era o pastor dessa igreja aqui, Guaratuba. Bombava. Daí todos os crentes saíam das outras igrejas e iam para a igreja dele, porque só tinha show, né? Tem crente que adora um show, né, irmão? Cantor famoso, pregador famoso, bombava, o negócio era uma glória, né? Isso não é uma crítica, é só um comentário. E esse pessoal me encontrou na rua, junto com outro pastor, pastor Rogério, se eu posso falar porque ele é meu amigo. Foi candidato a vereador aí, dentista aqui na cidade, agora também acho que ele não está aí mais. E a gente, num grupo, pessoas que a gente conhece, conversa. E eles começaram a conversar comigo, pois é, pastor, você vê e tal, pá. Porque nós estamos aqui, e eles começaram a me dar canelada, irmão. Eu estava caminhando, naquele tempo o pastor era gordo, né? 50 quilos a mais, quase. Então eu tinha que caminhar todo dia, eu caminhava 20 quilômetros, todo dia, irmão. Eu saía de casa, caminhando, ia na praia, dava a volta, voltava para todo dia. Minha manhã eu perdia caminhando, porque se eu não caminhasse, eu ia para 300 quilos, né? Então todo dia eu caminhava. E encontrei eles, e a gente conversando e tal. Pois é, a irmã falou para mim assim, porque o nosso pastor, mas eu sabia quem era o camarada, né? O nosso pastor, uma benção. Mas ela estava falando como se eu não fosse uma benção, né? Sabe quando a pessoa está te dando... Que a nossa igreja é uma benção. Homem de Deus. Irmão, foi me dando uma coisa. Nunca deixe de te dar uma coisa, irmão. Você retenha antes. Aí eu não consigo, eu não tenho trava, irmão. E foi me dando uma coisa, meu peito foi começando a esquentar. E ele se exaltando o cara... E foi falando, e eu fui, sabe, foi me dando uma coisa. Ela disse, você está bem, pastor? Eu falei, não estou. Eu vou embora. Não, vai embora por quê? Fala aí o que você vai falar. Eu falei, tem certeza que você quer ouvir? Eu falei, por quê? Eu falei, porque acabou de descer um manto do céu aqui agora. Irmã, está quentinho, você quer ouvir mesmo? Você tem estômago para segurar o que eu vou te falar? Escute isso, irmão. Ela disse o que é? Eu falei, se eu sou um homem de Deus, esse pastor de quem você está falando, antes que o ano acabe, ele vai ser excluído da sua igreja. Eu não posso falar os motivos aqui porque ele vai me processar, né? Então eu vou ter que cortar essa parte. Ele vai ser excluído, ele vai sair da igreja. Sabe? Ou por esse motivo, ou por esse motivo. Antes que termine o ano. E vai dividir esse povo, e vocês vão saber de fato quem ele é. Eu disse, se isso não acontecer até o último dia do ano, eu baixo minhas calças aqui, fico pelado na rua,
sento com a minha bunda no chão e vou arrastando até Curitiba. Falei isso, irmão. E tinha um monte de gente. Chegou no final de novembro. Era perto de junho isso aí, mais ou menos. Deu um rebuliço lá no troço, irmão. E rebuliço. E saiu um mandado judicial e o pastor foi proibido de entrar na igreja, porque deu um BO lá enorme. E o cara saiu da igreja, irmão. E levou mais da metade do povo e abriu outra igreja. Passou um tempo. O pastor que estava lá, e ele é testemunha disso, pastor Rogério, testemunha disso. Nós estávamos com a nossa igreja em outro lugar aí, e ele morava do lado. Nós estávamos reformando a igreja, tinha saído de um lugar, nós fomos crescendo, né? Estava num lugar pequenininho, fomos para um mais ou menos, depois para um mais ou menos, depois para um melhorzinho, e a gente veio aqui. Esse é o 5º lugar, o 6º que nós estamos aqui em Guaratuba. E calhou de ir à igreja bem do lado da casa dele. Ele é muito querido, gosto demais dele. Tenho ele como meu amigo. E ele foi lá na igreja, falou: pastor, posso entrar e quero conversar com você? Ô, irmão, estava de noite, estava o irmão Arius, que está ali na porta. Nós estava colocando uns pisos que estava faltando na igreja. O irmão Alentino. E várias testemunhas aí do que eu estou contando para você. E ele entrou, me abraçou, com lágrimas nos olhos, e disse: eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Você não me fez nada? Ele disse: fiz sim. Porque naquele dia que você falou aquilo, eu fiquei com ódio de você. Eu fiquei com raiva de você. Como é que pode você falar aquilo do meu pastor, um homem de Deus? Eu te odiei, pastor. E eu falei mal de você para todo mundo. Mas deu 4 meses que você falou e aconteceu exatamente o que você disse. E Deus mostrou para mim que você é um homem de Deus. E eu estou aqui para te pedir perdão hoje diante de Deus, em nome de Jesus. Chorando, irmão. Chorando. A língua, irmão, pode ser um instrumento de Deus ou um instrumento do diabo. É você que escolhe quem vai usar a sua. É você quem escolhe quem vai usar a sua. Vocês sabem que o seu pastor é conhecido como profeta do caos, né? Vocês sabem disso. Todo mundo fala quando vai falar mal de mim. A gente estava no monte, o Senhor usou uns vasos lá para falar com nós, estranho que estava lá, irmão Antônio. Eu não sei nem quem que é. Sobre honra, Deus honrar o profeta das coisas que foram ditas e faladas, que muita gente riu, caçoou, deu risada. E agora chegou o tempo de todas se cumprirem, uma a uma. E todos vão ver, irmão, quem Deus usa e quem Deus não usa. A Bíblia diz que o Senhor fará distinção, que Ele vai mostrar quem serve a Deus e quem não serve. Por isso, ser usado por Deus é um privilégio e não uma obrigação. Agora, você precisa ter sensibilidade. Você tem que saber quando a embreagem está pipocando, quando o freio está ruim, quando o pneu está murcho. Você tem que identificar isso no seu ministério, na sua vida, e consertar. Porque a Bíblia diz que nós vamos andando de vitória em vitória, de glória em glória, e nós temos que ir sempre melhorando. Devemos melhorar todos os dias, porque ninguém está pronto, mas nós vamos sendo preparados à medida em que o tempo vai passando, irmão. À medida em que o tempo vai passando, Deus vem usando os seus profetas. A Bíblia diz lá no livro de Joel, se não falha a minha memória, ele diz assim: ouve aquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo irá bem. Essas pessoas não escutam mais, por quê? Porque está cheio de profeta de Baal. Está cheio de gente usando a sua língua para o mal e não para o bem. Está cheio de gente se deixando usar por espíritos enganosos, mentirosos. Tem até uns aí agora que se intitulam: eu sou o maior profeta do Brasil. Já tem uns aí. Uns desaparecendo, morrendo, outros sobrevivendo. E você começa a perceber, porque a gente que... Agora eu não vejo mais televisão, mas antigamente a gente via. Agora você liga a televisão, se você ligar não tem mais ninguém na televisão. Vocês perceberam? Sumiu tudo. Sumiu tudo, a não ser
A Universal continua com a sua própria televisão, né? O resto desapareceu. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém. E a porta que Deus fecha, ninguém. E o Senhor disse que Ele nos deu a chave de Davi. E que a porta que você abrir, ninguém vai fechar. Porque foi Deus que te deu a chave. Sabe o que eu estou falando para você? Eu estou falando que quem tem ministério não vai morrer, irmão. Quem foi chamado por Deus para determinada missão não vai ser envergonhado. Porque quem honra os seus profetas é o próprio Deus. Quem honra os seus profetas é o próprio Deus. Nós tínhamos uma profecia de Isaías, eu acho que, eu não me lembro, 53, acho 2 ou 3, eu não me lembro, que se cumpriu agora, quando a Síria caiu. O Buxorolossud caiu, morreu, desgraçado, está envenenado lá na Rússia. Se cumpriu agora, irmão. Isaías profetizou a vinda de Jesus 700 anos antes. Hoje em dia, tirando esses caras que andam aí querendo buscar visibilidade, né? Que fala, dia tal vai acontecer isso. Não acontece, né? Agora aí no final do ano tinha uma irmã e um irmão que falaram, né? Ó, dia 28, 29, 30, se prepare. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu. Deu na trave. Sabe por quê, irmão? Porque não existe profecia com hora marcada. As pessoas têm que aprender isso. Não existe. O Senhor dá tempos. Né? Olha, a partir de janeiro, mas Ele não falou que era janeiro, março, abril, maio, junho. É a partir de. Então você fica preparado, não é? E sabe que daqui para frente pode, mas você não sabe quando. Eu não sei. Você sabe o dia que você vai morrer? Quem sabe o dia que vai morrer? Tem alguém aí que sabe? Mas você sabe que você vai morrer, sim ou não? Mas você não sabe quando. Eu brinco sempre aqui com vocês, que às vezes eu vou no hospital orar, o cara está morrendo, e ele olha para mim chorando e fala, pastor, eu vou morrer. Vai. Mas eu não sei quando. Mas você vai. Um dia você vai. Mas quando? Eu não sei. Mas a Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3, do 1 em diante, que há um tempo de nascer e um tempo para morrer, irmão. É um tempo de cantar, um tempo de parar de cantar. Tem um tempo de sorrir, um tempo de chorar. Tem um tempo de dançar. Você sabia que a Bíblia diz? E tem gente que dançar é pecado, né? Ah, irmão, você não pode dançar que é pecado. Não fala isso aí? Mas a Bíblia diz que tem tempo de dançar e tem tempo de parar de dançar. Tem tempo de abraçar e tem tempo de parar de abraçar. Tem tempo para tudo, irmão. E isso é Bíblia, não é o que eu acho. Então nós precisamos entender que estamos, eu e você, debaixo das potentes mãos de Deus. Estamos debaixo das potentes mãos de Deus. E aquilo que foi profetizado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor falou para mim e para você, isso vai o quê? Se cumprir. Quando? No momento adequado, irmão. No tempo de Deus. No tempo em que Deus determinou para a tua vida, isso vai acontecer. Mas Deus usa os profetas. Eu já contei para vocês que acho que uns 12, 13 anos atrás eu recebi uma palavra profética de uma irmã que era da nossa igreja, usadíssima por Deus. E num dia de loucura, ela veio e falou para mim, pasta, Deus me deu uma visão contigo. Ela falava assim. Eu falei, varoa, é. Ela disse, Deus disse para mim. E eu vi você entrando numa concessionária. E você foi comprar uma caminhonete preta. Ela era grande, enorme, não é dessas que a gente vê aí. Cheia de luz por cima e por baixo. E tu vai entrar lá, vai pagar à vista. Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, irmão. Andava de tênis que eu ganhava de presente. Porque eu não tinha grana para comprar. Eu fiquei olhando com atenção o que ela falou para mim. Ela disse, quando esse tempo chegar, você vai ter dinheiro para entrar na loja e comprar o carro que você quiser e pagar à vista. Por que Deus fala isso para nós quando você não tem nada? Já se perguntou isso?
Por que quando você está triste, com vontade de desistir, ir embora, parar tudo, o Senhor levanta um profeta e te dá uma palavra que vai acontecer lá na frente e você não sabe? Quando? Mas você confia em Deus, você crê na profecia, na boca dos profetas. Por mais absurdo que aquilo pareça, naquele momento. Quando eu entrei na concessionária, porque eu esqueci, porque minha cabeça é cabeça de passarinho, eu esqueço tudo. E comprei aquela Dodge Ram preta, que eu entrei lá e falei, irmão, eu quero essa preta aqui, ó. Ela falou, essa aqui nós temos disponível para você levar agora. Eu falei, quanto que é? A mulher falou, como é que você vai pagar? Eu falei, no PIC. Vou pagar no PIC. Quero desconto. Quando eu falei isso, o Espírito Santo fez eu lembrar do dia que eu estava debaixo daquela árvore, na esquina da casa daquela irmã, que ela profetizou na minha vida, e eu comecei a chorar. Sabe por quê, irmão? Não porque Jesus me deu aquilo, mas porque ela disse que aquele dia seria um marco na minha vida para outras coisas que iriam começar a acontecer. Deus marcou o tempo da minha vida com aquilo. 12 anos atrás eu vi essa palavra, irmão. E ela se cumpriu à risca. À risca. Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, Ele levanta os profetas. Mas não tem um tempo para aquilo acontecer. Não tem um tempo para aquele negócio específico. Só Deus é que sabe do tempo. Deus é que sabe do tempo das coisas. Deus é que sabe o momento das coisas. Nós estamos falando de irmãos que foram apartados para a obra pelo Espírito Santo de Deus. Quando os irmãos oravam, jejuavam e com imposição de mãos oravam uns pelos outros para que a bênção de Deus viesse sobre a vida deles e Deus viesse a manifestar o ministério do apóstolo Paulo, irmão. Ele foi enviado pelo Espírito Santo, por isso ele obteve sucesso. Por isso ele alcançou milhões de almas. Eu falo sempre, para mim, o maior pregador do Evangelho, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Mais cheio de autoridade, de poder, de conhecimento, de unção, de sabedoria, de humildade, tendo todos os predicados que eu e você deveríamos ter também. Mas nós não temos, eu não estou falando de vocês, falando de nós. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de jejuar, nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de negarmos a nós mesmos, nós temos dificuldade de calar nossa boca, nós temos dificuldade de não julgar as pessoas, nós temos dificuldade de não julgar as coisas, porque a gente vê com esse defeito de fábrica, e é difícil corrigir, porque você tem que corrigir no meio do caminho. Não dá para parar e ficar esperando consertar para depois ir, não dá, tem que arrumar andando. Como um navio que se tivesse numa viagem no meio do oceano, bateu num iceberg, fez um rasgo e não tem lugar para encostar. Os caras vão ter que descer com uma chapa, soldar com o navio andando. Não tem outro jeito, no meio do mar. Assim somos nós. Nós podemos no meio do caminho sermos atingidos por uma seta do inimigo, por um devaneio de alguém, por algo que aconteça na nossa vida, da qual a gente não tem força, porque muitas vezes você depende dos outros, todos nós dependemos, e você pode controlar a sua boca, mas você não consegue controlar a boca do outro, você não consegue conter as vontades dos outros, e infelizmente ou felizmente, eu não sei, nós somos um corpo, e a Bíblia diz que quando o pé dói, o corpo inteiro dói também, sente a dor. E é assim que é o nosso ministério. Você depende dos outros, infelizmente. E por mais que você esteja fazendo a sua parte, se os outros não tiverem, vai dar ruim. Vai ficar difícil, vai ficar mais pesado. Vai ter mais dificuldade. Porque você depende dos outros. E às vezes você quer correr e o outro quer andar. Você quer voar, mas o outro vai brincar de ser pedra. E acaba sendo uma pedra de tropeço. E isso é muito mais comum do que imagina a nossa filosofia. Muito mais comum. Não é? Então nós precisamos ter esse discernimento. E entender que igreja se fala no plural.
Ministério se fala no plural. O apóstolo Paulo era sozinho. E ele dizia, quiçá fossem vocês como eu, sozinho, mas você não é. Então juntou os dois, é uma só carne. Aí tem mais os filhos, aí tem mais os irmãos, juntou os cachorros, os gatos, viram uma galera. E todo mundo precisa andar no mesmo caminho, irmão. Porque não adianta o marido correr para um lado, a mulher corre para o outro. Não é? O marido corre para um lado, a mulher corre para o outro. Os filhos correm para o outro. Não se ajunta para todo mundo andar no mesmo sentido. Aí vai mais fácil. Anda mais tranquilo. Você tem paz para trabalhar, para pensar, para melhorar a qualidade da família de uma maneira geral. Quando todo mundo anda no mesmo caminho, buscam a mesma coisa. Agora, quando um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul, como é que faz? Quando um está buscando fazer uma consagração, o outro está querendo viajar para Aracaju. Vou ficar de férias, vou aproveitar para jejuar, orar. Quero entrar na presença de Deus e a vaza, não, estou de férias, eu quero viajar. E você vai. Eles não são assim não, né? Não, aqui não tem ninguém assim. Certeza não. Né? Muito menos você, né, Luciana? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo? Sim ou não? Então, quando não tem acordo, ninguém anda, irmão. Quando não tem acordo, as coisas param. Quando não tem acordo, as coisas não vão, irmão. Não vai para frente, não prospera, não cresce. Porque uma casa dividida contra si mesmo, não prevalece, ela se destrói. Então, quando você acha que você está brigando, porque você está exigindo que você seja respeitado e acatado, você, na verdade, não está negando-se a si mesmo. Isso é negar-se a si mesmo. É abrir mão da sua vida pela vida do outro. Você poderia aqui abrir um parênteses e colocar uma série de situações para questionar o que eu estou falando, mas aí você não vai estar dentro da palavra de Deus, você vai estar dentro do que você acha. A família deveria ser assim, deveria andar assim, deveria estar todo mundo assim, da mesma maneira, buscando a mesma coisa, correndo atrás da mesma coisa, todo mundo em comum acordo, mesmo quando você não está afim. Não é? Vamos no shopping hoje, você não está afim. Aí todo mundo quer ir, o que é que você faz? Vamos. Ou vamos lá. Está cansado, trabalhou o dia inteiro, está com o saco cheio, quer ir dormir, mas você não vai dormir, você vai no shopping. Todo mundo quer ir? Você vai ser o estraga prazer de todo mundo? Você vai ser a poita? Quem sabe o que é poita? Poita é a âncora que segura o barco. Ô pastor, vamos jantar aqui. Ô glória, pastora, vamos lá. Eu não vou. Né? Fica ruim? Não fica? Fica ruim. A irmã Lu resolve fazer aquela lasanha bolonhesa. Aliás, faz tempo que você não te usa, né, irmã? E aí você reúne todo mundo e diz, eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Cara, tá com dor de cabeça, toma um remédio, irmão. Com dor de cabeça, toma um remedinho. Né? Eu não estou bem, cara, eu também não estou bem, mas eu vou. Então, ser uma família exige sacrifício. De todo mundo. Hoje em dia é mais fácil as pessoas pedir o divórcio e ir embora, não é? Começa a encontrar dificuldade, vai embora. Mas não é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Não é? E tem uns irmãos que têm uma cabeça tão dura que parece isso aqui, ó. Então nós precisamos
andar segundo o Espírito Santo, nós precisamos orar todos juntos, buscando o discernimento do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para que todos possamos caminhar numa direção só. Quer ter sucesso, irmão? Você quer ter sucesso na tua vida? Você quer ver a tua família prosperar? Faça isso aqui. Começa a juntar todo mundo e orar e buscar uma direção do Espírito Santo para a tua família. Para de fazer o que você quer, o que a mulher quer, o que o homem quer, o que o cachorro quer. Ah, eu não vou porque o meu cachorro não quer ir. Ah, eu não vou, pastor, jantar lá em casa, aleluia. Jantar lá na tua casa, comer um caranguejo. Ninguém vai convidar eu para comer caranguejo esse ano, hein? Vocês estão brincadeira. Comer um caranguejo. Porque meus filhos estão aqui em casa, estou com visita em casa, daí fica chato, né? Irmão, quer ver uma coisa chata? Irmã? É chegar visita, os irmãos falam, ai pastor, desculpe, eu não pude ir na igreja, porque daí chegou visita na minha casa, daí como é que eu vou sair? Você é assim também? Você é assim também, irmão? Mas se fosse para você ir num casamento, você ia deixar de ir no casamento por causa das visitas? Se fosse para você ir no churrasco, irmão, você já pagou, está tudo certinho. Você ia deixar de ir porque chegou visita num horário inadequado na tua casa? Não. Ah, mas na igreja, eu não vou, pastor, porque, né? Imagina, vou deixar minha sogra... Forcei a amizade, né? Deixar minha irmã aqui, pastor? Não. A sogra todo mundo deixa, não quer nem saber, coitada da irmã, né? E as pessoas chegam, você está arrumado já, cheiroso. Os irmãos, nossa, vocês iam sair? Você tem parente assim na tua casa? Nossa, vocês iam sair? Fala, não, nós não ia, eu vou sair. Eles ficam aí, se vira que nós estamos aí. Quer ir junto? Ah, então fica aí. Ó, faz janta aí, já aproveita, limpa a casa, tem umas coisas para fazer, pode. Toca o pau aí, quando eu chegar, nós comemos junto aí. Falou, valeu, até mais. Não está errado isso? Você acha que está errado? Acha que está errado, irmão? As pessoas não têm mais prioridade. Os irmãos que tá no virtual, assistindo o culto em casa, aí tem que desligar a TV. Ah, pastor, eu tive que desligar a TV, daí eu não pude assistir o culto porque chegou umas visitas, os caras não gostam muito. Cara, você está na tua casa, irmão. Se fosse o jogo do Corinthians, você ia desligar, vaso. Ia. Assistindo o jogo, chega a visita, senta aí, estamos vendo o jogo, senta aí, pega uma aí, vamos aí. Não é assim que você faz? Mas o culto desliga. Não, vou desligar porque meus irmãos aí não são de outra religião. Vai se danar, irmão. Vai se danar, senta lá na cozinha, quando acabar aí, nós proseia, vai lá, vai se virar. A Bíblia diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de... Mas você dá tudo para o César e Deus que se dane, irmão. Deus que se dane. Ah, Deus entende. Será, irmão? Que Deus vai entender você por quanto tempo? Então nós precisamos, hoje é o primeiro culto do ano, né? Quem sabe não começar com o pé direito, mas começar com a Bíblia dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Nos esforçando para que quando nós chegarmos no final do ano, e nós chegaremos, ou não, né? Eu não sei. Vai que Jesus vai recolher um de vocês aí, né? Então eu não sei, né? Ou eu. Né? Quiçá, né? Seja a gente vai morrer, todo mundo. Você não quer morar no céu, irmão? Não quer? Quer aproveitar teu carro? Comprou mais uns aninhos aí com o bicho? Fica aí. E se Jesus voltar, irmão, o troço vai ficar tudo aí. Ai, pastor, mas eu tenho minha faculdade para fazer.
Eu comecei a fazer um curso, irmão. Tem gente que está fazendo curso para ir para o inferno, você sabia? É, irmão. Irmão, quem dera fosse hoje que Jesus voltasse, nós fosse tudo para o céu. Já pensou, irmão? Assim, um raio aqui, pã, morreu todo mundo. Aleluia. Ah, irmão? Quando você fechou os olhos assim, quando você abrisse. Nossa, quanta gente bonita nesse lugar. Aleluia. Todo mundo transformado, né? Os feios ficou tudo lá embaixo. É? Tudo magro. Porque você vai ganhar um corpo novo de Jesus, né? Ele não vai te sacanear e te dar um corpo gordo, né, irmão? Não vai. Aí dá um magro. Você não orou para Jesus? Você nunca pensou nisso aí? Você não pensa nessas coisas, irmão? Você não pensa em ir para o céu? Você não fica pensando às vezes como é que vai ser a tua casa lá no céu? O que vai ter lá? Você não pensa nessas coisas, irmão? Às vezes eu estou arrumando meu cabelo, tem um redemoinho aqui, né? Eu falo, ai Jesus, quando eu for para o céu, não quero ter redemoinho mais no meu cabelo. Quero que o meu cabelo seja lisote. Aí isso é uma benção. Esse cabelo de chapinha aqui não funciona. Eu não quero ter um zóio claro igual eu tenho, porque eu vivo com dor no sol, irmão. Esqueço o óculos escuro, eu tenho que andar assim, ó. E os irmãos olhando meu zóio e falaram, tu fumou um bag aí que tá com o zóio vermelho. Não, é o sol, irmão, o olho é muito claro. Você não ora assim para Jesus? Jesus, quando eu for para o céu... Ai, meu Deus. Eu não quero mais, Senhor, ter esses pneus aqui do lado. O Senhor faz uma lipoaspiração do céu na passagem. Esse corpo novo, Jesus, eu não quero nada de pneu, nada de ruga. Nunca mais vou pôr botox. Não quero que quando eu ficar de barba, fique coçando que eu tenho que ficar fazendo a barba. Para esquecer esse troço de fazer a barba. Você não pensa nisso aí? Ah, irmão? Deveria. Porque quem quer ir para algum lugar, se prepara para ir para lá. Você está planejando uma viagem, o que é que você faz? Você não se prepara? Você não começa a preparar. Uma viagem, você começa ela quando? Um ano antes, irmão. Você começa a juntar dinheiro para despesa, você vai de avião, você compra passagem um ano antes, parcela em 10 vezes no cartão, hotel um ano antes, 10 vezes no cartão, vai pagando. Você não se prepara? E para ir para o céu, você não se prepara ou você acha que você não vai? Você acha que você não vai, daí você não está nem aí? Ou você não pensa nisso? Você não acha que você não vai morrer? É isso aí? Quando nós oramos com os irmãos, buscando a presença do Espírito Santo, nós começamos a nos desligar das coisas da terra e começamos a nos ligar nas coisas do céu. Nós começamos a pensar nas coisas eternas e paramos de pensar tanto nas coisas naturais e passageiras. Porque tem muita coisa que nós vamos viver aqui, mas daqui a pouco ela vai passar, vai acabar. Nós vamos nos deparar com outro lugar. E a gente tem que estar preparado para isso. Você não se prepara, você não ora, você não santifica, você não se apartou do pecado, se apartou do mal para isso. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Amém? Fique em pé, por favor, eu quero orar. Feche os seus olhos. Senhor, já trouxe tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Entreguei para o teu povo tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cada um dos irmãos a consciência das coisas. Que todos comecem a entender e aprender
as consequências das nossas ações. Que nós possamos, Jesus, ser transformados a cada dia. Que possamos melhorar, sendo pessoas melhores, pais, mães, filhos, netos, avós, melhores. Que possamos andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Que possamos andar, Senhor, de acordo com o Teu ensinamento. Que nós possamos, meu Deus, abrir mão dos nossos sentimentos, vontades, desejos, que nos levam para longe do Senhor e que possamos a cada dia nos aproximar mais de Ti. A cada dia, Senhor, nós possamos andar mais na Tua presença, estar mais na Tua presença. A cada dia, Senhor, nós possamos Te ouvir mais. Possamos, meu Deus, entender o que o Senhor nos fala, interpretar a Tua palavra, santificar as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que nós andemos segundo a vontade e o desejo do Teu Espírito Santo. Querido Deus, Espírito Santo, nos conduz, nos leva, nos dirige, nos direciona, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Para que nós andemos neste ano na Tua presença. Para que neste ano possamos conquistar, vencer, alcançar todos os objetivos que o Senhor tem colocado para nós. Dá para nós, Senhor, discernimento, entendimento, para que nós possamos compreender e entender a Tua palavra e assim andarmos nela. Nos ajuda, Deus, e nos abençoa. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso, pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu vou te dar 3 minutinhos para você fazer uma oração de perdão dos teus pecados, para que você possa participar da Santa Ceia em santidade, tá? Vou te dar 3 minutinhos aí.
Amém, irmãos? Coloque-se em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar este pão e o pão que os irmãos estão na sua casa, para que ele venha agora, Senhor, a simbolizar a tua carne, e quando comermos dele, passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos, por favor. Você pegar o pãozinho, segura ele na tua mão para a gente comer todo mundo junto depois. Amém? Todo mundo pegou o seu pãozinho? E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar todos os cálices que serão bebidos nessa noite, os que estão na igreja, os que estão na casa dos irmãos, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa derramar do céu uma gota do teu sangue sobre cada cálice desse, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa bebida seja agora o símbolo do teu sangue, o símbolo da aliança, da nova aliança no Senhor. E quando nós bebermos dela, Senhor, nós passemos a ter plena comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos.
Amém? Todos com seus copinhos. E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Pode beber, por favor. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se. Vai passando os copinhos aí para a beiradinha. Aí na ponta fica mais fácil para a galera recolher. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Lembrando todo mundo que amanhã, domingo, a gente vai ter culto, tá? Normal amanhã, né? Amanhã já começa a nossa luta, né? De novo. Glória a Deus, né? Segunda-feira, graças a Deus, está aí, né? Graças a Deus, tudo volta a funcionar e a gente a trabalhar, né? Deus é bom. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe sua oferta, levante a sua mão assim, ó. A gente vai recolher os dízimos que vocês trouxeram, aqueles que, né, querem devolver o seu dízimo. Você que está em casa também, a gente já está enviando aí os dados bancários da igreja. Caso você queira enviar a sua oferta, seu dízimo, também fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. A partir de segunda-feira, a nossa força de trabalho vai para lá da frente da igreja agora. Vamos fazer a fachada, terminar as calçadas, os pisos, né? Estamos indo para o final já, né? Nossa expectativa é até dia 20 de janeiro, mais ou menos, 22, a gente acabar, né? Nossa expectativa aí. Vamos ver como que vai ser, mas espero que a gente consiga terminar, né? Antes do final do mês de janeiro ainda, a obra fique pronta, né? Deus quiser. Amém. Aleluia. Tá uma luta, mas nós estamos... Vamos vencer, né? Vamos vencer, tá quase já. Fecha os olhinhos que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da Tua igreja, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, a semente que eles têm semeado na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, e vir trazer aqui. Glória a Deus. Amém, companheiros, companheiras? Tem alguém com fome aí? Eu tô, então vamos embora, né? Fica de pé, vamos orar, que já deu. Por hoje deu. Agora amanhã tem mais. Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Papai do céu,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos hoje aqui na tua presença, Senhor. Pai do céu, querido, eu te peço que o Senhor nos abençoe como igreja. Abençoa, Senhor, o nosso ano, o primeiro dia desse ano. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, todos os nossos planos. Abençoa, meu Deus, todos os nossos projetos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor possa nos guardar debaixo do teu sangue, nos livrando, Deus, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.